Bem-vindos de volta à Corte TV, sou Júlia Jané. Após um primeiro dia de depoimentos emocionante que levou os jurados às lágrimas, eles retornaram hoje ao tribunal em McKinney, Texas, para mais depoimentos sobre o julgamento pelo esfaqueamento durante uma competição de atletismo de Carmelo Anthony. Muito obrigada por estarem conosco enquanto acompanhamos o segundo dia hoje. Entendemos que o tribunal está fazendo uma pausa para o almoço. Isso aconteceu há pouco tempo. Isso quer dizer que Cody Thomas, nosso representante no tribunal, em breve poderá se juntar a nós do lado de fora. Ele tem nos mantido atualizados sobre tudo o que está acontecendo nesse julgamento sem câmeras. Vamos ao relatório que Cody registrou para nós sobre o que ele tem observado. Boa tarde. O segundo dia começou de forma emocionante hoje de manhã. A primeira testemunha foi um socorrista, seguido por 2 policiais, totalizando 3 até agora. O primeiro socorrista era um bombeiro e paramédico que basicamente testemunhou sobre a gravidade dos ferimentos. Assim que ele chegou ao corpo de Austin Metcalf, falou sobre os intensos esforços para salvar a vida dele, tentando reanimá-lo. Mas, como você sabe, infelizmente sem sucesso. Eles mencionaram conectar uma máquina ao peito dele para checar o pulso, mas não havia pulso. O monitor mostrava linha reta. Ele usou uma sigla médica e o promotor pediu simplicidade para o público leigo. Ele respondeu, sim, ele não tinha pulso. Ele estava praticamente morto em termos cardíacos. Eles o colocaram na parte de trás da ambulância e, você sabe, ele acabou não recobrando a consciência. Mas então continuamos ouvindo mais depoimentos dos policiais e eles estavam testemunhando sobre a resposta deles à situação naquele dia. Um deles era um policial responsável pela segurança escolar. Na verdade, ele foi quem abordou e deteve Carmelo Anthony. Mas ele falou sobre a confusão quando correu até o local. Todas as crianças correndo até ele dizendo que alguém tinha sido esfaqueado. E elas apontaram na direção de Carmelo. E então você vê na câmera corporal quando ele finalmente se aproxima de Carmelo e Carmelo parecia cooperar. Ele estava sendo muito colaborativo, ele estava obedecendo, ele não tentou fugir. Mas o ponto principal desse depoimento é que na câmera corporal você ouve Carmelo dizer ao policial, ele colocou as mãos em mim, eu disse para ele não fazer isso. E quando ele diz essa frase, fica claro que ele está chorando de forma histérica. Você pode ouvi-lo soluçando em um estado muito emocional. Mas a promotoria está insistindo na última parte dessa declaração. O eu disse para ele não fazer isso, porque a promotoria diz que isso é simplesmente uma mentira. Você sabe, nós já ouvimos essa frase. Ele disse para não encostar nele, ou coloque as mãos em mim e veja o que acontece. É essa narrativa que a promotoria adota e que levou Carmelo a esfaquear Austin Metcalf. Mas havia outro policial cuja câmera corporal foi exibida durante o depoimento deste policial, onde você ouviu o policial dizer, temos o suposto autor. E então você ouve claramente Carmelo dizer em voz alta, eu não sou suposto, fui eu que fiz. Então, isso é meio prejudicial para o caso da defesa aqui. Mas então acabamos de ouvir de um policial que chegou e não participou de nenhum esforço para salvar a vida de Austin Metcalf, ficando mais na patrulha da cena. Segurança do local, foi o que ele disse, e no controle de evidências. Ele foi quem isolou a cena lá, e ele realmente mostrou, ouvimos fotos da faca. Era uma lâmina de 5 polegadas. Foi a primeira vez que o júri viu a faca de perto. Fizeram uma demonstração, mostrando que a lâmina abria rápido com um movimento do polegar. Você podia abri-la rápido com uma mão, mas a parte impactante desse depoimento é que vimos a câmera corporal desse policial, onde você realmente vê o corpo praticamente sem vida de Austin Metcalf. Todos tentam fazer compressões torácicas, mas você vê o corpo na tela. E isso, obviamente, provocou uma reação visceral e emocional da família Metcalf. Muitas lágrimas, soluços e consolo. Olhei para Carmelo Anthony ao lado, ele estava bem estoico. Faltava um pouco de emoção ali, não de forma negativa, mas apenas absorvendo as evidências e os fatos apresentados pela promotoria até agora. É esse o cenário no momento. Volto com você. Agradecemos a Cody Thomas pelo relatório em McKinney, Texas. Agora vamos ouvir nossos convidados sobre as novas evidências apresentadas ao júri na audiência. Estamos com os advogados Latif Gray e Alwunt III. Obrigada por estarem aqui para discutir esse caso que vem gerando muitos comentários na internet. Eles estão prestando atenção aos detalhes, mesmo que não tenhamos câmeras lá dentro. Mas os detalhes que estão sendo divulgados, todo mundo tem uma opinião sobre eles. E fico feliz por poder contar com a experiência jurídica de vocês sobre isso. Al, vou começar com você. O júri viu a faca pela primeira vez hoje. Quão importante é a arma, o tamanho da arma? Isso importa ou não, especialmente quando é uma faca que, obviamente, foi capaz de matar alguém?
Não, quero dizer, sempre é uma parte fundamental de qualquer caso de acusação ter a arma. Então, quando você tem a arma ali e pode mostrar isso, elimina qualquer, boato falso de que era uma faca de carne ou, algo que foi usado para o... você sabe o evento esportivo que estava acontecendo. Isto é uma faca. Esta é uma faca que é uma faca perigosa. Esta faca não deveria estar em um evento esportivo de um time de ensino médio. Perfeito. Vamos ouvir a opinião de Gray, que também vai comentar sobre essa faca. O que você achou ao ouvir que é uma lâmina de 5 polegadas, que ela estava aberta no momento em que os policiais conseguiram preservá-la? Comente se isso influencia na classificação do caso como legítima defesa ou assassinato. Acho que faz diferença ter uma faca automática de 5 polegadas. Isso não é o que consideraríamos um canivete utilitário, que muitas pessoas carregam com uma lâmina pequena, um abridor de garrafas, coisas assim. Então, a grande questão é, o que esse jovem estava fazendo nesse evento de atletismo com esse tipo de faca, que parece que ele trouxe talvez para um propósito específico? Então, essa é a grande questão sobre o que ele estava fazendo com esse tipo de faca, que não é algo que normalmente vemos as pessoas carregando no dia a dia. Sim, continuamos ouvindo essa pergunta. Por que ele estava com a faca? Agora saiu uma novidade hoje. Onde, durante o contra-interrogatório, uma das testemunhas confirmou que portar a faca não é um crime. Mas eles não querem dizer dentro da escola, obviamente, porque existe uma regra específica para as dependências da escola. Você pode ajudar as pessoas a entenderem a diferença e se essas regras escolares realmente importam em um tribunal, em um julgamento por assassinato? Bem, quero dizer, é algo que nenhuma arma deveria ser levada para as escolas. As escolas têm tolerância zero de qualquer tipo. Eles têm tolerância zero até para armas de brinquedo. Às vezes, nem pistola de água é permitida se parecer real. Então, essa é uma política de tolerância zero. Ok, possuir a faca não é um crime por si só. Isso mesmo, ok. Mas é um evento escolar. Ele é um estudante. Ele está lá. Ele tem um canivete automático de 5 polegadas, que quero dizer, todos concordamos que não é o tipo de coisa que você precisaria em nenhuma circunstância em um evento esportivo. E ele usou a faca, então sabe se é legal ou não tê-la, isso não importa. Certo, ela não deveria estar lá, não deveria ter sido usada e não deveria ter tirado a vida daquele, pobre garoto de 17 anos. Aya, essa questão de se você pode ou não ter isso e se isso importa ou não em um julgamento criminal, me lembra de um caso em que eu estava no tribunal na Flórida contra Curtis Reeves, que era um policial aposentado em um cinema. Havia placas nas portas do cinema dizendo que era uma zona livre de armas. Ele estava com sua arma. Ele atirou em legítima defesa. Um júri o absolveu da acusação de assassinato, mesmo ele tendo matado outro homem que só tinha pipoca na mão. Mas isso foi discutido dentro do tribunal. Se ele viu as placas, sabia que não podia estar armado ou, como policial aposentado, tem permissão para portar arma sempre? Latif, na sua opinião, isso vai pesar na mente do júri sobre onde essa faca deveria estar, onde era permitido que ela estivesse? Ou, novamente, isso importa de alguma forma, já que essa faca foi usada de uma maneira que matou alguém? Bem, eu vou dizer o seguinte. Quero ouvir sua opinião, Al, depois deixo você responder. Tenho certeza de que o júri vai considerar isso, mas todos sabemos que a lei está acima da política. Então, se não for contra a lei, como eu disse, é algo que o júri vai considerar, mas não acho que isso vá ser decisivo para nenhum dos lados no final das contas. Acha que a lei está acima da política? Sim, a lei está acima da política, exceto que você sabe. E vamos lembrar, aqui não é a Flórida. Ok, esse foi o veredito mais ridículo que já ouvi na minha vida, que aconteceu com relação a um cara que cometeu algumas agressões, eu chamei de agressão e lesão corporal, e ele acabou perdendo a vida em um cinema, certo? Aqui é o Texas. Tenho confiança de que aqui teremos um júri muito mais inteligente e eles vão analisar os fatos sobre o que estava acontecendo, ao invés de dar um veredito ridículo como o da Flórida. Confira o que o policial escolar falou hoje no tribunal. Foi um grande momento, já que ele chegou logo depois. E aqui estão algumas das anotações de Cody Thomas feitas enquanto assistia ao depoimento. Essa testemunha, Eduardo Cortez, era um policial escolar.
Ele descreveu a prisão de Carmelo Antônio. Ele disse que um adulto apontou o suspeito e falou: "É aquele cara. Eu o chamei até mim. Eu o revistrei. Pedi que ele levantasse os braços e andasse comigo pela cerca. Ele obedeceu e não tentou fugir. Eu liguei minha câmera corporal, pedi para ele colocar as mãos atrás das costas e o detive." O que mais me chocou foi que um aluno levou uma faca para uma competição de atletismo. E essa testemunha concorda que isso, por si só, era algo sem precedentes. No contra-interrogatório, a testemunha confirma que Carmelo Anthony estava emocionado. A faca tem menos de 5 polegadas, não é proibida, ilegal ou crime. Então, era disso que eu estava falando, dessa testemunha falando sobre isso dessa forma. Mas aquelas imagens da câmera corporal, Latif, foram exibidas hoje dentro do tribunal. Isso é sempre muito importante para os jurados verem o máximo que puderem. Aqui, eles veem as imagens da câmera corporal logo após o ocorrido, não dias depois, pois a agente de recursos escolares já está presente. Certo? E a câmera corporal presumivelmente captura algumas declarações espontâneas, falas emocionadas feitas pelo senhor Antônio no momento do evento, enquanto isso ainda está fresco em sua mente e pesado em seu coração. Então, muitas vezes, essas câmeras corporais que registram as consequências do incidente são as melhores evidências porque capturam coisas que são ditas e coisas que são feitas. Antes que qualquer pessoa tenha tempo de consultar um advogado e desenvolver uma defesa para as acusações específicas. Al, qual sua opinião sobre o peso da câmera corporal? Quero incluir anotações do tribunal mostrando que nela dá para ouvir estudantes chorando. Uma criança grita: "Esse é meu melhor amigo, esse é meu irmão", enquanto chora e tenta avançar em direção a Carmelo Anthony. Quero dizer, há tanto choro quando se trata dessas crianças e do trauma que elas estão passando. E você também ouve esse choro no tribunal. E isso é algo que, na minha opinião, é uma evidência muito convincente para esses jurados. Com certeza. Mas sabe o que não ouvi? Tentaram me matar. Tive medo de morrer, não havia nada que eu pudesse fazer. Precisei agir assim para sair de lá, pois iam me matar, me espancar até eu ficar em pedaços. Eu não ouvi nada disso. Então, o argumento de legítima defesa começa a enfraquecer. Porque é nesse momento que ele é confrontado por esse policial e tem a chance de dizer: "Olha, eu fiz isso porque precisei. Se eu não tivesse feito isso, eu não teria conseguido sair daquela barraca. Eles estavam tentando me espancar, eles estavam tentando fazer algo comigo, eles estavam tentando me matar." Você não ouve isso. Então, acho que isso vai ser muito importante para o caso da promotoria. E, claro, você ouve aqueles outros gritos ao fundo. Quero dizer, isso é só um aspecto emocional da situação. Isso só mostra o quão horrível é esse crime. É terrível. Sinceramente, me sinto muito mal pelos dois. Eu odeio ver que isso... Sabe, o senhor Anthony arruinou a própria vida com essa loucura de levar uma faca para uma competição de atletismo e, sabe, entrar na área da equipe adversária. E por quê?